Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Muito mais daquilo que necessitamos e precisamos, ó Pai, o Senhor tem nos dado. E agora, nesse momento, Pai, também de coisas espirituais, o Senhor tem derramado sobre o seu povo, Pai. Tem nos dado muito da tua palavra, Pai. E nós necessitamos muito dela, porque é a palavra de vida. Tem misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai. Que possamos, ó Pai, nos relacionar com o Senhor, com as Sagradas Escrituras, e vê-la como ela realmente é, a autoridade sobre a vida do homem, infalível, inerrante, eterna. E que não podemos fugir dos seus conselhos, das suas determinações, dos seus mandamentos, porque é a palavra do Senhor. E que somos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade, que transborda, Senhor Deus, dessa fonte que é a tua palavra, que é o Cristo. Fica com o teu povo, Pai. Fala ao nosso coração, nos ensina, nos instrui, nos edifica no dia de hoje. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós saímos um pouco da exposição sequenciada, e na parte da manhã e à noite continuamos com Marcos, eu achei interessante trazer esse texto aqui porque tem uma relação direta e indireta com o texto que nós vamos expor hoje, que já estamos expondo de Marcos, que se encontra em Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. E nesse domingo pela manhã, nós vamos falar exclusivamente do verso 13. E no próximo domingo, se assim Deus o permitir, nós iremos desenvolver o restante. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nós temos diante de nós duas parábolas. Na realidade, é uma parábola só que é dividida em duas. E essa primeira parábola, ela vai falar sobre o sal da terra, e é muito interessante nós entendemos que era muito comum na antiguidade, os mestres que ensinavam por meio de comparações. E as parábolas serviam para isso. Então percebam aqui que parábolas são narrativas curtas e que por vezes são comparações baseadas em fatos reais com o fim de ensinar lições de sabedoria, moral ou de religião. Jesus, com as suas parábolas, o que ele fazia? Ele desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. E ao ensinar por meio de parábolas, ele descrevia aquilo que acontecia na vida real, usando uma história tirada do cotidiano para, através de um fato aceito e conhecido, ensinar uma nova lição. Simon Kistemaker, comentando esse Mateus, em específico as parábolas, ele divide as parábolas em três tipos: as parábolas autênticas, as histórias em forma de parábolas e ilustrações. O que seriam então as parábolas autênticas? As parábolas autênticas são aquelas que usam como ilustração um fato comum do dia a dia e são facilmente compreendidas por aquelas pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque todos que ouvem esse tipo de parábolas autênticas, já viram uma semente germinar, o fermento levedando a massa, crianças brincando
numa praça. Então, essas parábolas são caracterizadas como parábolas autênticas. Nas histórias em forma de parábola, a história contada não se relaciona com uma verdade óbvia ou com um costume geralmente aceito naquela comunidade. Em geral, se refere a um acontecimento em particular que teve lugar no passado, que geralmente é a experiência de uma pessoa, como por exemplo a experiência de um fazendeiro que semeou o trigo e mais tarde o seu inimigo foi e semeou no seu campo. Ou a história de um homem rico cujo administrador lhe fraudou os bens. E por último, as ilustrações, como são caracterizadas esses três tipos de parábolas, segundo Kistemaker, são histórias ilustrativas registradas no Evangelho de Lucas. São geralmente histórias que servem de modelo, como a parábola do bom samaritano, do rico e insensato, do rico e do Lázaro. E dentro dessas classificações, nem sempre é muito fácil identificar ou diferenciar, segundo essas classificações, cada grupo de parábolas, mas nós podemos enquadrar de uma maneira geral, de uma forma geral, nesses grupos. Em geral, o que nós temos, vemos na Escritura a respeito de parábolas, que são histórias e exemplos tirados do mundo comum, em que o Senhor Jesus vivia, e transmitem uma verdade espiritual através dessa comparação. E aí, o propósito do Senhor Jesus com isso é usar essas parábolas para tornar a sua mensagem mais acessível ao povo, para ensinar as multidões a palavra de Deus, para chamar os seus ouvintes ao arrependimento e à fé, para desafiar os que criam transformar palavras em ação e para exortar seus seguidores a permanecerem atentos e fiéis. E muitas vezes, com esse propósito, o Senhor tinha que separar o seu grupo para explicar, ou seja, a interpretação da parábola era feita muitas vezes, em particular, no círculo dos discípulos. É o que nós vemos em algumas delas, em especial em Marcos, capítulo 4, que é a parábola da semente, quando o verso 11 e 12 diz assim: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Apesar disso, as parábolas não eram um tipo de enigma para iniciados, e nós devemos entender, que esse texto que nós temos aqui, essa parábola aqui, no contexto mais amplo, o qual o escritor colocou esse relato aqui. E é muito interessante nós olharmos por essa perspectiva de uma comparação, que muitas vezes essa comparação ficava, apesar deles entenderem a mensagem, ficava um pouco no meio do caminho, porque dependia de algo diferente, ou seja, dependia da fé, do entendimento a respeito das coisas espirituais que o Senhor estava trazendo. E essa era uma das artimanhas que o Senhor Jesus usava para transmitir a sua mensagem no meio da descrença, da blasfêmia, da oposição direta em que ele se encontrava. E o que nós estamos vendo aqui por meio das parábolas é o contraste entre aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam, entre seguidores e oponentes, entre aqueles que aceitavam a revelação de Deus e aqueles que rejeitavam. Os que acreditavam ouviam as parábolas e as recebiam com fé e entendimento. Mesmo que a compreensão viesse gradualmente depois, é o que acontece geralmente quando o ensino da palavra de Deus é trazido. Mas, por outro lado, os incrédulos rejeitavam essas coisas, rejeitavam as parábolas, porque elas eram estranhas à sua maneira de pensar e se recusavam a perceber e a entender a verdade que estava por trás. Mateus capítulo 5, verso 13 vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que Jesus profere essa parábola em particular aqui? Para quem essa parábola se destina? Se nós formos olhar o contexto desses versos, nós vamos entender o porquê de proferir tais palavras. Nos versos anteriores, nós vemos Jesus proferindo o famoso discurso
conhecido como a pregação do Sermão do Monte. A pregação do Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, mas geralmente nós reduzimos a essa parte aqui, né? E nesse início, Jesus está traçando o perfil dos cidadãos do reino, as suas bem-aventuranças, as suas felicidades nesse mundo, e a relação deles com a sua realidade. Eles são sal e são luz. Cristo anteriormente havia chamado os seus discípulos, eles ditos que seriam pescadores de homem, e aqui ele está designando esses pescadores de homens, esses seus discípulos, para serem o sal da terra e a luz desse mundo. O chamado deles era para que eles pudessem realmente ser aquilo que se esperava deles. E essas palavras seriam um incentivo para eles e um sustento durante seus sofrimentos. E é muito interessante nós lembrarmos que essa mensagem era dirigida para os apóstolos e discípulos de Cristo, ou seja, para a sua igreja. Embora esses homens fossem tratados com desprezo, ainda assim seriam verdadeiramente bênçãos para o mundo. E se nós olharmos o contexto da Escritura de uma maneira geral, os profetas que vieram antes deles foram bênção para Israel, porque eram o sal da terra em seu tempo. Agora, os apóstolos e discípulos do Senhor seriam o sal de toda a terra, porque eles deveriam ir ao mundo para pregar o Evangelho da graça de Deus. Como também nós hoje somos esse sal e essa luz, ou pelo menos deveríamos ser. Matthew, fazendo um comentário a respeito disso, sobre esses poucos discípulos enviados ao mundo como sal, ele diz assim: era desanimador para eles o fato de serem tão poucos e tão fracos. O que eles poderiam fazer em uma província tão grande como toda a terra? Nada. Se fossem trabalhar pelo poder das armas e por golpes de espadas. Mas começando a trabalhar tão silenciosamente como o sal, o punhado deste sal propagaria o seu sabor por todos os lugares, percorreria grandes distâncias e trabalharia imperceptível e irresistivelmente como fermento. Se eles fossem como deveriam ser, eles seriam um bom sal. E aqui está o propósito da parábola. Quando a gente para pensar e ver a situação presente que nós vivemos, a gente sabe que existe uma profecia, ou várias profecias, que falam que nós estamos no final dos tempos e que as coisas no final dos tempos vão piorar. Quando nós olhamos pela perspectiva da soberania de Deus, quando nós olhamos pela perspectiva da responsabilidade do homem, a gente percebe que a igreja tem falhado. Eu e você temos falhado em dar um bom testemunho do Evangelho. Porque se as coisas estão da forma como estão, nós também somos responsáveis. Às vezes a gente olha só pelo lado da soberania de Deus. É lógico que a soberania de Deus, ela usa a ação dos homens. Boas e más. Mas nós percebemos. As crianças, por favor, aí atrás, vamos fazer silêncio e prestar atenção na pregação. Quando nós percebemos que essa é uma responsabilidade nossa e que por muitas vezes as coisas que estão acontecendo nesse mundo partem da igreja, ou melhor, da falta de disposição da igreja, nós começamos a olhar um pouquinho para dentro de nós e perceber a situação em que nós nos encontramos. O verso 3 diz assim: vós sois o sal da terra. O Senhor compara seus discípulos com o sal, e através da história o sal tem sido no mundo usado para preservar
nos tempos passados, quando não tínhamos geladeira, e dar gosto aos alimentos. A comparação aqui, ela é dupla. Pois como o sal que dá o sabor ao alimento, nós, crentes em Cristo Jesus, fomos chamados para dar sabor a este mundo. Ou seja, a doutrina do Evangelho, como sal, ela é viva, ela penetra e alcança o coração. E é isso que a Escritura vai dizer em Hebreus capítulo 4, verso 12, com relação à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que espada de gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É essa palavra que foi trazida ali num contexto ali de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, e muitas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, e a Escritura vai dizer que o Espírito Santo compungiu o coração desses homens. Lá o verso 37 do capítulo 2 de Atos diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? A palavra de Deus, ou seja, essa doutrina que sai, esse ensino que sai da palavra, purifica, dá sabor, conserva, salvo do apodrecimento desse mundo. Por isso, a necessidade da meditação diária. O Salmo 1 vai dizer isso. Que o prazer do salmista não é nas coisas do mundo, não é no pensamento do mundo, não é na companhia das pessoas do mundo, mas na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e esse texto está muito ligado aqui, ele fala que nós não podemos nos moldar ao pensamento do mundo, mas transformar a nossa mente. Transformá-la por meio da palavra. Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra transformação ali, queridos, é metamorfose. Eu gosto sempre de falar, porque é um entendimento profundo. A metamorfose é aquele fenômeno em que uma lagarta se torna borboleta. Você já colocou uma lagarta e uma borboleta do lado? É o mesmo animal. Mas quem desconhece esse processo, vai dizer que são dois animais distintos. Mas não são. E é isso que a palavra de Deus faz na vida do homem. Ela transforma. Ela transforma o homem de uma lagarta para uma borboleta. É uma nova natureza. E essas coisas só podem vir por meio da pregação do Evangelho, da meditação na palavra, do transformar a mente do homem segundo a palavra de Deus. Porque a Escritura vai falar de um cheiro, de um sabor. E ele vai dizer que esse cheiro, que esse sabor é algo agradável porque é o sabor do conhecimento de Cristo. E qualquer outro conhecimento é insípido. Não tem profundidade. Nada fora do Evangelho. Nada que nós vivemos nessa vida, fora da perspectiva, fora da cosmovisão do Evangelho, dá prazer. Um prazer que continua, contínuo. Porque o homem não pode viver fora dessa realidade. Ele não vai se completar no seu trabalho. Ele não vai se completar com a sua família, com a sua esposa. Ele não vai se completar com nada que ele tenha, com dinheiro, com bem-estar, com casa, nada disso vai completá-lo. Pode até preencher o espaço por um momento, porque nós nos enganamos por causa dessas coisas. Mas não terá continuidade. É fugaz. Porque essas coisas não podem ser vividas fora do Evangelho.
É por isso que cada dia mais o homem se perde, se torna completamente perdido, completamente angustiado, completamente deprimido, completamente ansioso. Porque essas coisas tocam a nossa humanidade, porque nós somos humanos. E diante das circunstâncias da vida nós nos sentimos assim, mas nós temos que buscar na fonte. Buscar em Cristo, na sua palavra. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, quando ele fala da pregação do Evangelho, ele como um pregador do Evangelho, ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta todo lugar a fragrância, o cheiro, o sabor do seu conhecimento. Agora, os discípulos de Cristo, depois de terem aprendido a doutrina do Evangelho, eles são usados para ensinar essa doutrina a outros. Eles eram sal. Se eles fossem como deveriam ser, eles seriam como um bom sal, útil e necessário. E aí nós precisamos nos lembrar que os discípulos de Cristo, nós mesmos devemos estar temperados com esse sal, com o sal do Evangelho, da graça de Deus. Seus pensamentos, seus gostos, suas palavras, suas ações devem ser temperadas com sal. Por isso que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmão, tudo que seja bom, agradável, reto, justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque são essas coisas que vão trazer sabor nas nossas vidas. Por vezes nós estamos escandalizando o mundo por causa das condutas e comportamentos que temos que não são temperados pela palavra de Deus. Abra Marcos capítulo 9, verso 42 a 48. Lá o verso 49 diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ele fala isso num contexto em que ele fala dos tropeços, quando ele diz assim: em que fizeram tropeçar, e quem fizer tropeçar a um desses meus pequeninos crentes, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Verso 45, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno. E se de um dos teus olhos faz tropeçar, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus como um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É muito interessante a imagem que ele faz aqui, porque ele fala em mão. Mão significa o quê? Obras. Obras. Ele fala em pé. Pé significa em quê? Caminho, andar. Ele fala em olhos. Os olhos são a porta da alma. Por isso, ele está dizendo, você precisa ser sal, bom é o sal. Porque, ao mesmo tempo que eles salvam esse mundo com as suas vidas, com a intensidade de alguém que quer viver de conformidade com a vontade de Deus, quer não a santidade como um fim em si mesmo, mas como uma característica inerentemente sua. Eles vão arrancar a mão, se precisar. Vão cortar o pé e vazar os olhos por causa do reino de Deus. E percebam aqui claramente, na imagem do sal, que ao mesmo tempo que salvam, eles preservam o mundo da corrupção, combatendo a corrupção moral e espiritual que há no mundo. Não é um salgar somente voltado a si mesmo, uma santidade pessoal, mas essa santidade ela afeta as outras pessoas.
Simon Kistemaker dá um exemplo disso. Ele diz assim: quão a miúde não acontece que um crente se coloca de repente entre indivíduos profanos e o humor indecoroso é refreado, com o qual alguém está prestes a divertir os seus companheiros, ficando sem efeito o plano perverso. Ou seja, o sal está agindo aí secretamente. Ele está combatendo a deteriorização deste mundo. E embora não possamos vê-lo realizar tal tarefa, assim também é a influência desse crente no mundo. Nós estamos vendo aí agendas sendo desenvolvidas. E não são agendas anticristãs, não. São agendas anti-Deus. E o que nós fazemos? O que você faz? Qual é a sua, dentro da sua esfera de ação, o que você faz para proclamar o Evangelho de Deus na oposição dessas agendas? Eu não estou dizendo você levantar uma bandeira e ir para a praça do centro da cidade. Não, eu estou dizendo na sua vida, com seus filhos, dos seus familiares, no ambiente da sua igreja. Por vezes você não precisa falar muita coisa para que as pessoas percebam a sua influência santificadora em determinado lugar. Não é por causa da sua cara feia, ou porque você é chato. Porque você é santo. Como o sal aqui tem também a característica de impedir a deteriorização, isso era muito comum antigamente. Os crentes em Cristo, por seus atos, palavras, restringem a corrupção espiritual e moral nesse mundo. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente na escola. Não vão fazer isso não, porque fulano não. Tem que ser todo mundo. Se tiver um fora, não vai dar certo. Então não vamos fazer, porque fulano de tal não vai aceitar isso. É interessante a gente perceber que nós crentes nem sempre somos vistos. Mas de uma forma individual e coletiva nós estamos permeando a sociedade, constituindo uma força que freia o pecado em um mundo perverso e depravado. E é muito interessante, nós percebemos isso claramente. Se você não tem nunca viu isso, né? Uma conversa entre Deus e Abraão, lá em Gênesis capítulo 18. Quando Deus diz que vai destruir Sodoma por causa do seu pecado. E a cidade não seria poupada, por quê? Porque não havia muitos crentes nela. Verso 32 do capítulo 18. Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela cidade. Não sei como era o ambiente populacional dali, mas provavelmente mais de 1000 pessoas tinha ali. O que é 10 pessoas entre 1000? Nada. Mas quando essas pessoas são crentes, isso tem muito valor. Nós poderíamos afirmar que a influência cristã era tão pequena, que a cidade não tinha nenhum freio com relação ao pecado. Havia apenas um homem, um justo, que era Ló. Perceba uma coisa a partir daqui, e a nossa mente tem que se abrir para essas coisas. Perceba o que eu acabei de falar aqui. Quanto mais mal o mundo se torna, mais necessidade ele tem de crentes.
de tempero. E sabe qual é a aplicação disso? Eu poderia trazer várias aplicações, vou trazer uma só. Filhos crentes. Muitos cristãos se limitam ao número de filhos, não estou falando sobre família, hein? Olha que eu não estou falando sobre família. Por quê? Porque está ruim. Porque o mundo está mal. Porque a economia vai mal. E esquece das promessas de Deus na sua palavra com relação a filhos, com relação à igreja. É lógico que gerar filhos gera uma responsabilidade que nós falamos aqui no batismo, de ensinar a palavra de Deus para eles, de mostrar o caminho da salvação para eles. Perceba que na Escritura a salvação vem pela geração de filhos. É do descendente da mulher. Ah, mas era Cristo. Mas todas as vezes que se levanta um homem, uma mulher de Deus, o reino das trevas são confrontados. Porque é nessa criança, é nesse homem, é nessa mulher que é a igreja de Cristo vai progredir, vai crescer, vai lutar contra o diabo. A falta que uma mãe faz dentro de casa, na instrução diária dos seus filhos, é um desastre completo na vida de uma sociedade. A falta de um homem que seja firme e que tenha propósitos, e os propósitos santos de Deus na sua vida, na vida da sua família, é um desastre na sociedade. Nós precisamos olhar essas coisas e ver a nossa responsabilidade diante de Deus e desse mundo. Aqui a Escritura está dizendo que se o sal perde as suas qualidades, o que eu posso fazer para salgá-lo de novo? E a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui, a primeira vez que eu olhei esse texto com olhos de alguém que está preparando uma pregação, isso faz muito tempo, eu estranhei bastante, porque o sal não perde o seu sabor, né? O sal, pelo menos aquele que a gente conhece, mas aqui o Senhor Jesus está falando de um sal que poderia perder o sabor. O cloreto de sódio, né, quem está mais afinado com essas coisas, é um composto estável, ele não perde qualquer tipo de... não é influenciado ou perde as suas substâncias por qualquer tipo de impureza. Mas lá no antigo Israel, o sal era obtido pela evaporação da água do Mar Morto. E essa água continha várias substâncias além do sal, e em certas circunstâncias, esse sal era extraído dessa região, entrando em contato com algumas impurezas e perdia por causa do seu valor, tornando-se insípido. Ou seja, se os discípulos de Jesus não fossem o que deveriam ser, eles seriam como o sal que perdeu o seu valor, não teriam mais a utilidade alguma, seriam jogados fora. É muito interessante o que ele diz aqui, se não ser pisado pelos homens. O Talmud, que era um comentário, né, do Velho Testamento, um comentário rabínico, mostra que o sal, que não era puro e útil para ser usado nos rituais de sacrifício, que eram oferecidos com sal, eles eram lançados dos degraus e declives ao redor do templo, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio e assim era pisado pelos homens. É interessante que até hoje isso se usa. Os irmãos sabem que eu estou indo para visitar meus filhos, né? E essa época lá nos Estados Unidos é época de neve em algumas regiões. E eu vou para uma região onde é menos 21, menos 27 graus. E lá, o que eles usam? O que eles usam
para não fazer com que o gelo, porque quando o gelo, eles chamam de gelo negro, porque o gelo, quando ele como é que se diz? Congela a neve, quando congela na parte de cima, ela fica escura por causa das pisadas, aquela coisa toda, fica escura e fica deslizante. Então eles jogam sal nas estradas, principalmente, né? Nas ruas, mas nas estradas, para os carros não deslizarem. Eles jogam sal. E aí os carros daquela região são comidos por ferrugem por causa do sal, né? É o que nós estamos vendo aqui. Eles pegavam esse sal e jogavam ali nas escadarias do templo, ao redor do templo, para que as pessoas não escorregassem. Essa era uma imagem muito comum na vida daquelas pessoas. Elas entendiam o que Jesus estava dizendo. E a implicação aqui é evidente. Assim como o sal que perde seu sabor não pode ser restaurado, ele tem um propósito, esse é o propósito dele. Agora ele foi jogado para outro propósito, muito menos honroso, porque não é a sua função. Se o sal que perde seu sabor não pode ser restaurado, muito menos aqueles que foram treinados no conhecimento da verdade e contudo se colocaram decididamente contra as exortações do Espírito Santo, se tornaram empedernidos em sua posição, serão renovados para o arrependimento. É isso que a Escritura vai dizer. É impossível, Hebreus 6, 4, 6, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do reino e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que novos estão crucificando para si o Filho de Deus, expondo a ignomínia. E aqui ele não está falando de uma pessoa que perde a salvação, mas que perdeu completamente a influência do Espírito Santo na sua vida, por ter rejeitado a verdade. A Escritura diz, pisado pelos homens. E com certeza eu acho, que essa é uma expressão pejorativa. A imagem que o Senhor está mostrando ali é de alguém que está, por causa disso, desprezado, envergonhado, humilhado pela falta de consistência da sua vida. Ele é pisado, ele é chacota no meio dos ímpios. Eu vou dizer para você uma coisa, queridos. Existem tantas pessoas por aí que jamais leram a Bíblia, mas que estão lendo constantemente a palavra. E aí nós vamos ver se ela é verdadeira ou não, por meio da nossa conduta e comportamento. Porque se a nossa conduta não corresponde ao nosso chamamento, o que eles estão lendo não é a Escritura, as nossas vidas. E aí as nossas palavras serão de pouquíssimo valor. Por isso Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de nós? E quando eu falo isso, eu estou olhando para dentro de mim. Porque muitas vezes a leitura que as pessoas estão fazendo de mim é uma leitura errada da Escritura. Veja o que Matthew Henry vai dizer. Se não fossem como deveriam ser, eles seriam como o sal que perdeu o seu sabor. Se vocês que devem temperar os outros não têm sabor, são vazios de vida espiritual, de tempero e de vigor. Se um cristão é assim, especialmente se um ministro é assim, a sua condição é muito triste, pois ele é irrecuperável. O sal é um remédio para a comida sem sabor, mas não existe remédio para sal insípido. A gente vai perceber, queridos, que
que o cristianismo, a fé, dá um gosto especial na nossa vida. Mas se nós estamos absorvendo e continuamos vivendo do modo tolo, sem graça e insípido do mundo, nenhuma outra doutrina, nenhum outro meio pode ser aplicado para dar sabor. Se o Evangelho não puder fazer, não o fará. E aqui cabe até uma aplicação, né? Ou chamar a atenção, porque muita gente está querendo chamar as pessoas do mundo não pela palavra. Por quê? Porque a mente já está turvada. Não, a Bíblia assim é chato, ninguém quer ouvir. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um teatrinho aí, vamos fazer um... Não que eu seja contra uma atividade que você faça, um coral lá fora, né, alguma coisa assim e tal. Não sou contra isso. O que eu sou contra é substituir a palavra por causa disso, achar que esses métodos vão fazer com que as pessoas venham, porque é um método semelhante ao mundo, porque elas estão acostumadas com isso. A pessoa não está acostumada a sentar e ouvir a palavra de Deus, mas é só isso que vai trazer transformação na vida dessa pessoa. Não são palavrinhas gostosas, permeadas de psicologia, mas vai ser a palavra de Deus. Falado com amor, com graça, que vai fazer com que essas pessoas tenham vontade de conhecer a Cristo. Se o Evangelho não pode fazer isso, nada vai fazer. Por isso ele diz: para nada mais presta, é infrutífero, não serve para nada. Assim também a vida cristã sem aquela autenticidade dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo. Matthew Henry, falando sobre esse texto, ele vai dizer assim que um homem mau é a pior das criaturas, um cristão mau é o pior dos homens, e um mau ministro é o pior dos cristãos. O que nós estamos vendo aqui é o mundanismo, é o secularismo, são as coisas desse mundo que estão sendo condenadas. E o que seria esse mundanismo, esse secularismo? É ter a mente do mundo, é flertar com as ideologias anticristãs que nós estamos vendo por aí. E os nossos conceitos estão todos maculados por essas coisas, porque nós estamos deixando o que a palavra de Deus fala para seguir o que o mundo fala. Eu vou dizer que esse tipo de comportamento inicialmente traz prazer, mas junto com o prazer, vem a destruição. Vem a destruição. Eu gosto de usar um exemplo na Escritura que não tem nada, até tem alguma coisa a ver com isso, lá de Apocalipse, quando o profeta pega o livro e come o livro, e na sua boca ele era doce, mas quando descia era amargo. E ele estava se referindo àquilo que Deus estava fazendo, o seu juízo, que estaria vindo. E nós vamos perceber, nessa imagem, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas vou usar essa imagem. O pecado é assim. O pecado é doce. A maneira que o mundo vive é atrativa, é doce. Mas quando a gente engole, é amarga. Eu poderia dar vários exemplos, porque tudo que nós vemos está relacionado ao Evangelho. A visão de família. O que a Escritura diz a respeito de família, o que o mundo diz aonde eu estou. Eu estou no meio termo. Você não está no meio termo, você está lá. De igreja, qual é a visão que o mundo tem de igreja? Qual é a visão que nós temos de igreja? Do culto a Deus, das amizades do mundo, do sexo. Qual é a visão que o mundo tem? Qual é a visão que a palavra de Deus tem? Eu estou no meio... Não existe meio termo.
Eu estou lendo um livro de Albert Mohler, que ele vai falar dos nossos tempos, e a temática dele é sobre essas ideologias que estão surgindo, e ele fala sobre o homossexualismo. E é interessante que é um livro que é uma tradução, né? Ele fala de muita coisa, fala disso. E nessa tradução, diz assim, porque o gênero, mais ou menos assim, o gênero tal, porque Deus criou 2 tipos de gênero, masculino e feminino. Gênero, tirem essa palavra do vocabulário de vocês. Quando se referirem a pessoas. Porque isso já é uma massificação para não diferenciar aquilo que é masculino do que é feminino. Você pode dizer assim, mas que besteira. Não é besteira não. A gente se bem que eu estou um pouco distante, né, do estudo intensivo, mas a gente que estuda linguística, a gente vê que é por meio das palavras que as transformações da sociedade acontecem. Gênero é uma característica gramatical, influenciada pela noção de sexo. Não tem gênero masculino e gênero feminino. Na criação tem sexo masculino e sexo feminino. Gênero é mesa, banco, escada. Isso é gênero. Degrau, isso é gênero. Perceba como na tradução o livro condena esse tipo de coisa, mas usa esse vocabulário na tradução, não sei no original, em inglês. Qual é a nossa visão a respeito do que a Bíblia fala, da estética, da criação de filhos, do casamento, da política? Eu fui pregar numa igreja e o pastor disse assim para mim, não comenta esse negócio de direita e esquerda aqui não, tá? Não fala nada disso. Eu não vou ali para pregar isso, né? Ele só me preparou, porque geralmente eu solto. Agora, sinceramente, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender crente que está na onda de ideologias comunistas, esquerdistas, progressistas. Isso é anticristão. Se você está andando, ou seja, porque todos nós, de uma certa forma ou outra, a gente caminha aí, porque somos depravados naturalmente, precisamos reformar a nossa mente, reformar a nossa vida, e vira e mexe, né, a gente vai descobrir que a gente tem um erro aqui, tem um erro. Mas estou dizendo de pessoas que comungam, que vivem. Essas coisas são contrárias ao Evangelho, não é política não, meus irmãos. É fé. A nossa cosmovisão deve sim afetar todos os âmbitos da nossa vida, e a política é um deles. Não dá para fazer concessão. Não dá. É só você olhar o nosso país e ver como é que está. Percebam que na cadeia tem um monte de gente chamada de preso político. Eu nem considero preso político, porque eles nem deveriam estar presos. Velhinhas com Bíblia na mão, pessoas de idade, porque estavam na frente de um quartel. Nas escolas você não pode falar do Evangelho, não tem nem Bíblia. Nós precisamos exigir isso. Nós precisamos nos fazer presente. Não é só por meio da oração, mas das nossas ações, do nosso desprazer e desconforto com essas coisas, de não aceitarmos isso, as pessoas perceberem que devem nos respeitar, porque não somente somos a maioria, mas nós devemos ser respeitados na nossa fé. Eu poderia falar também de riquezas de trabalho, isso sem levar em consideração a revelação da pessoa de Cristo, da justificação pelos méritos dele, da nossa salvação e condição humana, da ira de Deus, da sua salvação em Cristo. Tudo isso deve ser reformado em nossas mentes.
O que você pensa sobre isso? Meu irmão, se você pensa sobre isso, que está contrário à Escritura, você precisa rever. Se você é um militante, ou você não é crente, ou você está profundamente cego a respeito do Evangelho. Não há meio termo. Eu sei que uma ou outra coisa nós podemos até estar muito próximo do progressismo, do esquerdismo, desse pensamento, porque nós somos humanos e isso mostra a nossa depravação. O que supostamente existe de melhor, ou possa existir de melhor nesse meio, mostra a depravação do homem. E muitas vezes nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nesse século e somos moldados, mas nós precisamos moldar a nossa mente. E ver o que a Escritura fala e viver por meio dela. Matthew Henry, terminando o seu comentário a respeito desse verso, ele fala o seguinte: daqueles que se tornaram insípidos em sua vida cristã, ele diz assim: ele está condenado à ruína e à rejeição, ele será expulso da igreja, da comunhão da fé, para as quais ele representa um peso e uma mancha. Ele será pisado pelos pés dos homens. Que Deus seja glorificado através da vergonha e da rejeição daqueles por quem ele foi rejeitado, e que não se fizeram adequados para nada, exceto para serem pisados. Eu poderia falar de cada tema aqui: sexo, família, amizades com o mundo, culto a Deus. Estou só dando uma olhada aqui para ver porque eu esqueci. Casamento. Você vai ver que a perspectiva do Criador, do Senhor sobre todas, é diferente da suposta sabedoria, porque a sabedoria do homem é animalesca, é demoníaca. Eu gostaria de concluir, queridos, mostrando para você, em cada bem-aventurança, abra sua Bíblia se você ainda não abriu, em Mateus capítulo 5, verso de 1 a 12, acompanhe comigo. Cada bem-aventurança dessa é algo que nós devemos ter como crentes. Não é você, eu sou humilde de espírito, você é manso. Você chora, eu sou misericórdia. Não, essas são... É o caráter do homem dos céus, do cidadão, do crente, que nós estamos vendo aqui. É dessa forma que nós devemos salgar o mundo. Então perceba aqui, se não estamos sendo humildes de espírito, verso 3. O que significa isso? Reconhecendo que não somos nada diante de Deus, que somos necessitados da sua graça e misericórdia, que não temos nada a oferecer, mas apenas receber dele. Se nós somos aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados dos outros, ao perceber a nossa miséria, suplicamos pela graça daquele que é tudo em todos. Se somos mansos, ou seja, pessoas que não se ressentem, que não guardam rancor, que são submissos a qualquer provação, se temos a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo, se temos fome e sede de justiça, ou seja, queremos nos conformar à santa lei de Deus, temos fome e desejo de Deus e sua lei em nós, se ansiamos por essa lei e queremos nos conformar a ela, se esse é o nosso anseio e anelo, se somos misericordiosos, demonstrando um espírito perdoador para com os que pecam contra nós, sendo bondosos, fruto de uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus na sua vida, se somos limpos de coração, homens sinceros, honestos, que com toda sinceridade são guiados pelo conselho de Deus, purificando suas almas na obediência à verdade, fomos purificados e lavados por esse sangue, que é o sangue de Cristo, somos por causa disso, dos méritos dele, santos vivendo para sempre, para agradar a Deus. Se somos pacificadores, se temos recebido a reconciliação com Deus por meio de Cristo e agora procuramos por meio da sua mensagem da cruz comunicar esse dom aos outros. Se aspiramos a viver em paz com todos os homens, proclamando esse evangelho da paz, modelando nossas vidas em harmonia com o príncipe da paz, se quando depender de nós, temos paz com todos os homens.
se somos perseguidos por causa da nossa conduta de fé, por causa do amor ao Evangelho e a Cristo, se somos injuriados por causa da nossa firmeza e desejo de amar ao Senhor e viver de forma santa, se assim for, estamos sendo nessa terra sal e devemos nos regozijar. Porque tudo que foi mostrado aqui representa a marca daquele que é discípulo de Cristo. Representa esse sal que deve ser sabor, conservar esse mundo por causa da graça de Deus em nós. Porque é somente pela graça dele em nós que nos faz brilhar dessa forma. As bem-aventuranças aqui não podem ser conquistadas ou adquiridas por nossos esforços. Elas foram nos dadas na cruz de Cristo. E você precisa, como eu também, orar incessantemente para que essas marcas sejam manifestadas em sua vida, para que você e eu possamos salgar esse mundo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós entendemos, ó Pai, a necessidade que temos, ó Pai, de sermos guardados pelo Senhor, de sermos municiados por Deus, de sermos, ó Pai, conduzidos por Ele, de sermos cuidados, Senhor Deus, de termos coragem, mas esquecemos de buscar esse Deus, de buscar essa coragem. Esquecemos de nos alimentar dele e queremos que ele faça uma obra em nós. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Age nos nossos corações. Por meio dos instrumentos, ó Senhor, que o Senhor tem variado sobre as suas mãos, tanto as dificuldades como as bênçãos que recebemos, que elas possam, Senhor Deus, fazer com que vejamos a necessidade de buscar incessantemente ao Senhor, de correr aos braços do nosso Pai e pedir o seu auxílio, para que nos dê forças para lutar contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa própria carne. Nos faz sal, Senhor Deus, nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E diante de tudo nós percebemos, ó Pai, que é somente pela graça de Deus que chegamos aonde chegamos. E é somente por essa graça que vamos entrar nos portais celestes. Fica, ó Deus, com o teu povo, Pai. Nos dá a força necessária para isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.